Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Estudantes do curso de Engenharia Civil e da pós-graduação em Segurança de Trabalho da FESP realizaram um curso para orientar profissionais da construção civil na prevenção de acidentes. Veja a reportagem. Para desenvolver um bom trabalho, toda pessoa deve estar em condições seguras. Muitas vezes, algumas atividades oferecem riscos à saúde do trabalhador. A construção civil é uma delas. Os principais riscos de acidente são em andaimes, pregos, falta de uso de óculos, capacete, botina. A reportagem do FESP em Ação visitou uma obra e constatou vários riscos. São pequenos descuidos que podem causar acidentes de trabalho. Um prego em uma tábua, andaimes mal apoiados, entulhos. Uma série de cuidados precisam ser tomados para evitar os acidentes. Eu conheço gente que já perdeu até a vida. Um andame de altura de 1,80 m, cair de cima, bater a cabeça e dar traumatismo, morrer. Encostou a régua no fio, tomou choque. Amigo nosso também, o Carlinhos, morreu, perdeu a vida. São muitos. Vou contar todos, vixe, acho direto. Com a preocupação de colaborar para a prevenção de acidentes, uma aluna do curso de Engenharia Civil da FESP e uma da pós-graduação em Segurança do Trabalho desenvolveram uma pesquisa para levantar dados a respeito das condições de trabalho nas obras. Nós andamos por toda a cidade de Passos, nas construções, em obras de residenciais, comerciais. Foi entrevistado 114 operários da construção civil. Com base nos dados apurados, as estudantes, juntamente com os docentes da FESP, promoveram um treinamento para orientar os profissionais da construção civil quanto à importância da prevenção. A ideia é conscientizar para que eles usem os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que diminua o número de acidentes. Os participantes aprenderam quais os equipamentos de proteção individual e coletiva que devem ser usados e também táticas para a autoproteção. Os pedreiros e construtores sabem da importância de participar de um treinamento dessa espécie. É ótima para todo mundo, né? Para quem não tem aqui em Passos ainda, isso é uma beleza para a gente. Nunca teve um curso igual a esse, né? Então vai ser muito bom não só para mim, como para todo mundo, engenheiro, chefe de obras. Estou gostando bastante. É de fundamental importância para toda a região de Passos, uma vez que nós estamos em um polo econômico e um evento dessa magnitude com certeza vai trazer contribuições positivas para a questão prevencionista na região. Os operários que trabalham na construção do restaurante comunitário da FESP também participaram do treinamento e trabalham atentos às condições de segurança. Nosso setor de trabalhador que trabalha na obra, para nós mudou muito, porque hoje eles usam capacete, luva, as botas, que são a coisa melhor que o funcionário trabalha numa obra tem hoje, para evitar acidentes e várias coisas. Hoje nós podemos ver um exemplo dos nossos colegas, hoje tem luva, tem o capacete e para nós é muito mais melhor. Mudou bastante coisa, sabe, sobre a segurança, o equipamento, de proteção, a gente tem que usar. Sabe, muda bastante coisa. A Faculdade de Engenharia da FESP procura colaborar para o melhor desempenho profissional e transformar a comunidade. As alunas responsáveis pelo trabalho de prevenção ficaram satisfeitas por contribuírem com o bem-estar do trabalhador. O treinamento teve o objetivo principal em sanar as dúvidas de riscos na construção civil, principalmente porque os funcionários da construção civil, eles não sabem diferenciar um acidente. Um simples corte no dedo já é um acidente que pode causar tétano e o tétano pode levar até a morte. Então a gente procurou nesse treinamento sanar algumas dúvidas e explicar bem direitinho quais são todos os riscos da construção civil. Veja no próximo bloco uma entrevista com a professora Júlia Agege, que é coordenadora da pós-graduação em Segurança de Trabalho da FESP, que vai esclarecer dúvidas da população sobre prevenção de acidentes. Até já! O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita.
A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é segurança no trabalho. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com a professora Júlia Agege, que é coordenadora da pós-graduação em Segurança de Trabalho da FESP e também professora do curso de Engenharia Civil. Professora, o que se entende por segurança de trabalho? Bom, quando o trabalhador ele sai de casa para o trabalho, ele leva o seu conhecimento, as suas expectativas de melhoria da sua qualidade de vida e da sua família. E aí esse ambiente ele tem que proporcionar essa qualidade de vida que ele espera. E é a segurança que torna esse ambiente saudável, bom para a saúde e não causando acidentes de trabalho. Então, a segurança do trabalho, que se entende, são um conjunto de normas administrativas, técnicas, médicas, psicológicas, que o trabalhador deve seguir para não ocorrer acidente. Esse conjunto de normas vai e sendo executadas, elas que vão proporcionar esse ambiente saudável e seguro para o trabalhador. E quais são as profissões em que os acidentes de trabalho são mais comuns? Bom, a construção civil é um ramo de atividade que acontece bastante acidente. Por exemplo, numa empresa onde usam-se muitas máquinas, então existem menos funcionários, menos pessoas. E a construção civil usa poucas máquinas e muitas pessoas, por isso que é um ramo de atividade onde acontece muito acidente. Tem também os acidentes rurais, né, os trabalhadores rurais, que tem acontecido bastante acidente, e as empresas onde trabalham com maior risco, por exemplo, uma mineração, uma fábrica de cimento, uma usina. Existem máquinas perigosas que causam bastante acidentes também. As empresas precisam ter um quadro de funcionários especificamente para evitar os acidentes de trabalho? As empresas, depende do grau de risco, que esse grau de risco varia de 1 a 4, e a construção civil, por exemplo, é grau de risco 4, que é o maior. Em função desse grau de risco e em função do número de funcionários, é que ela precisa constituir o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Na construção civil, por exemplo, acima de 50 funcionários, ele precisa ter um técnico de segurança. E aí, variando o número de funcionários, é que vai aumentar esse quadro de pessoal da segurança. Como que é regulamentado isso? Quem fiscaliza? Bom, quem fiscaliza a segurança do trabalho é o Ministério do Trabalho. Tá? É o que, geralmente, nós temos bastante lei, nós temos um quadro de normas de segurança, que são 33 normas, e que nós temos uma legislação bastante eficiente. E o que nos falta é essa fiscalização. Nós temos pouca fiscalização do Ministério do Trabalho. E são eles mesmos que fiscalizam toda a área, todas as indústrias, todas as empresas. Também, né? Eles que fiscalizam se as empresas estão trabalhando dentro das normas ou não. Tá certo. Então nós vamos agora às dúvidas da população. O que é considerado um acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ocasionando ou não lesão. Tá? Então, se o funcionário está a serviço da empresa, pode ser dentro ou fora da empresa, é considerado acidente de trabalho. Vamos à próxima participação. Qual o primeiro procedimento quando acontece acidente de trabalho? Em caso de acidente, se a pessoa consegue ir, se a gente consegue levar essa pessoa sem nenhum risco, sem nenhum dano, até o pronto-socorro, e prestar também os primeiros socorros dentro da empresa. Se é um caso mais grave, chamar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. Vamos a mais uma participação. Em caso de dúvida de acidente de trabalho, a quem eu devo recorrer? No caso, se a empresa tem a sua equipe de segurança do trabalho, ela vai poder dar essas informações. Se não, o INSS é o responsável
por essas informações em caso de acidente do trabalho. Neste caso também, isso tem a ver com assistência médica. A empresa ela é obrigada a oferecer isso ao trabalhador, inclusive se no caso de algum dano maior para a saúde? Como eu já disse na questão anterior, falando dos profissionais de segurança, o médico também constitui o SESMIT. Então, dependendo do número de funcionários e do grau de risco, a empresa precisa ter um médico do trabalho dentro da empresa. No caso da construção civil, acima de 50 funcionários, ela precisa ter um ambulatório médico com um enfermeiro. E se não precisa de ter um médico dentro da empresa ou um ambulatório, ela precisa também contratar um médico para fazer os exames médicos, admissional, periódico e demissional do funcionário. Isso em caso de empresas menores? Isso, que ela não precisa ter que não tenha a obrigatoriedade do médico. Mas, por exemplo, se uma pessoa ela sofre algum tipo de lesão, né, talvez irreversível ou, enfim, a empresa ela tem também a obrigação de fazer algum tipo de indenização nesse caso? Então, quando acontece um acidente, qualquer que seja, com pequena lesão ou não, ou de grande lesão, ela precisa emitir uma comunicação de acidente do trabalho. Essa comunicação, ela vai para o INSS, no caso do funcionário ser segurado, que é o normal de ser, né? Não deve-se ter trabalhadores sem o registro no INSS. É feito essa CAT, essa comunicação, é enviada ao INSS e quem tem responsabilidade pelo acidente é a empresa. No caso das indenizações, se o funcionário é segurado, o INSS vai ressarcir com essas indenizações. Tá? E se o funcionário vai para a justiça, no caso, se ele vai pedir ressarcimento dos danos, aí a empresa vai depender, né, de quem é a responsabilidade por aquele acidente. A justiça vai definir quem é o responsável e quem for o responsável vai responder civil e criminalmente pelo acidente do trabalho. Então, só para confirmar, em caso de dúvida, o profissional deve procurar o INSS para esclarecer todos os seus direitos? Todos os direitos, no caso dele ser um funcionário segurado do INSS. Tá certo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre segurança de trabalho e esclarecer as dúvidas da população. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a segurança no trabalho. No nosso estúdio, nós estamos conversando com a professora Júlia Agege, que é coordenadora da pós-graduação em Segurança de Trabalho da FESP e também professora do curso de Engenharia Civil. Professora, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito de indenizações e tal. Quais são os casos, os casos mais comuns em que as empresas são obrigadas a pagar algum tipo de indenização? São quando tem lesões simples ou mais graves, assim, ou também em casos mais simples, vamos supor, um acidente que não deixe nenhum tipo de sequela mais grave? As indenizações, elas acontecem por acidente do trabalho, por perda de membro, por morte do funcionário e também por doenças do trabalho, que às vezes as pessoas esquecem que as doenças ocupacionais, elas também geram indenizações, por exemplo, a perda auditiva, tá? Uma doença pulmonar, por exemplo, a silicose, que é causada pela sílica, ela também gera a indenização, porque o funcionário, ele não vai conseguir arrumar outro emprego, ele não vai conseguir mais trabalhar. Então, gera indenizações porque a empresa, às vezes, tem culpa por aquele dano de um funcionário. Isso também inclui as lesões por esforços repetitivos?
As lesões por esforços repetitivos também são hoje muito comuns, né? Hoje elas estão muito comuns e elas também geram indenizações, porque muitas vezes o funcionário ele adquire uma LER, uma DORT e ele não consegue mais trabalhar, então ele precisa ser indenizado por aquele dano. Por isso que as empresas precisam trabalhar na prevenção. Professor, isso tem a ver com insalubridade? Como isso é trabalhado hoje em dia? Olha, as empresas, elas são obrigadas, né, por lei, a desenvolver um programa que chama PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nesse programa, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, eles vão fazer todas as medições de níveis de ruído, de poeira, de calor que existem na empresa. Tá? Vai ser feita a antecipação dos riscos e a maneira de corrigir. E nessa antecipação dos riscos é detectado, então, se há insalubridade ou não. Tá? Por exemplo, se existe uma grande concentração de sílica, o funcionário tem direito a receber insalubridade. Só que a empresa ela deve trabalhar para corrigir esses riscos, tá? Diminuir a concentração de sílica, por exemplo, molhando, né? Jogando água quando vai se fazer algum corte de pedra, uma extração, para diminuir esse risco, tá? Do funcionário adquirir a silicose. Então, quando ela não consegue diminuir esse risco, não consegue atenuar, não consegue colocar esse risco aí, essa concentração de poeira dentro dos limites de tolerância, ela é obrigada então a pagar a insalubridade para o funcionário. Professora, só para esclarecer para a população que está assistindo, sílica seria a substância encontrada na poeira? A sílica ela é encontrada em quase todas as atividades da construção civil. Ela é encontrada na areia, ela é encontrada em todas as atividades. Por exemplo, se vai retirar uma argamassa, vai fazer uma argamassa que vai areia, no concreto. Então, ela é um componente básico da areia. Tá certo. Então, nós vamos a mais dúvidas da população. Quanto tempo tem para entrar com pedido de indenização para o acidente de trabalho? O funcionário ele tem 2 anos para reivindicar, né, os seus direitos depois que ele sai da empresa. E ele tem direito a 5 anos retroativo. Então, ele tem 2 anos depois da demissão para pedir ressarcimento dos danos, mas é retroativo a 5 anos. No caso do acidente ocorrido dentro de um ônibus ou de um táxi, também nesse percurso da casa ao trabalho, também caracterizaria esse tipo de acidente? Se for comprovado que o funcionário estava a serviço da empresa, pode ser caracterizado acidente do trabalho. Às vezes ele vai fazer um serviço para a empresa, ele trabalha em Passos e vai fazer um serviço em Belo Horizonte, um exemplo. E se ele sofreu um acidente, ou de ônibus ou de táxi, nesse percurso e ele estava a serviço da empresa, pode ser caracterizado acidente de trabalho também. E quem define se é ou não um acidente de trajeto no qual a pessoa pode requerer um benefício, uma indenização? O INSS, ele tem que, se o funcionário for segurado do INSS, ele define se caracteriza se é acidente do trabalho ou não. De acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com um questionário que é respondido também quando é acidente de trajeto. Então, é feito essa comprovação de acidente ou não de trabalho. No caso de não ser, do funcionário não ser assegurado do INSS, como que ele pode proceder nesse caso? No caso, se ele estava a serviço da empresa, a empresa é responsável pelo acidente. E aí seria através de ações judiciais, alguma coisa nesse sentido? Isso, às vezes nem é necessário, às vezes a empresa já reconhece o risco, reconhece o dano e já vai fazer o ressarcimento. Se não, se a empresa não fizer, aí ele pode ir para a justiça, que aí o juiz vai definir se o culpado, de quem é a culpa, né? Se da empresa, ou também se do funcionário, negligência dele também, né? Tá certo. Então vamos à última participação de hoje. Eu queria fazer uma pergunta: quando acontece um acidente de trabalho e o funcionário é envolvido, fez algum erro, ele pode ser mandado embora ou ser punido? Tá, se foi comprovado que o funcionário teve culpa no acidente, que a culpa foi dele, ele pode ser punido sim, com demissão, até por justa causa, se for então realmente comprovada a negligência ou a culpa dele. Júlia, você é coordenadora da pós-graduação em segurança de trabalho. Como que é esse curso?
Bom, o curso de segurança do trabalho, ele é regulamentado, né, pelo Ministério do Trabalho, pelo CREA, e a FESP oferece esse curso já há alguns anos, já formaram 4 turmas de em torno, em média, de 25 alunos. Tá? Então, esse curso é ministrado aqui, é uma pós-graduação, a título de pós. Esse curso é oferecido para engenheiros, arquitetos e agrônomos, só pode fazer quem tem CREA em nível superior. E ele recebe, então, o título de engenheiro de segurança do trabalho. E qual a duração do curso? A duração dele é 600 horas. Geralmente ele é ministrado em 1 ano e meio. São finais de semana intercalados, aulas nas sextas e sábados. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passozoeng.br. Até amanhã. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.